Hello guys! Se você ainda não me conhece, eu sou a Teacher Mandy e eu estou de volta com mais um Debulhando Inglês pro Enem. É lógico que se você está aqui assistindo esse vídeo hoje é porque você está se preparando talvez para um teste internacional ou para o Enem que está chegando. E eu tenho certeza que com esses vídeos que eu vou deixar aqui para você, eu vou te ajudar e você vai conseguir arrasar na sua prova. Então hoje a gente vai falar sobre um verbo extremamente importante para quem está se preparando para o Enem, porque é um verbo que aparece muito nos textos, nas redações, então vale a pena você aprender de uma vez por todas. Se você está se preparando para o Enem, você com certeza sabe que a prova do Enem contém muito texto e você vai precisar trabalhar bastante a parte da interpretação. Mas é claro que a gente não pode deixar a gramática de lado, até mesmo porque ela vai aparecer nos textos de forma aplicada. Hoje a gente vai aprender sobre o verbo there be, que é ainda um verbo não muito conhecido e não muito usado por muitos alunos que estão aprendendo inglês, porque eles acabam confundindo esse verbo com o verbo have. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre o there be, para você entender de uma vez por todas e já começar a usar. Tá bom, teacher, mas o que significa o verbo there be? O verbo there be significa haver. Então, por que a gente confunde tanto esse verbo com o verbo have? Porque quando a gente está falando nosso português tão querido, a gente fala assim, em Santos tem praia, em Santos tem shopping, e quando a gente vai falar inglês, a gente não usa o verbo have para isso. A gente vai usar there is, there are. Quando que eu vou usar o there is? Toda vez que eu estiver falando de algo no singular. Então, por exemplo, se eu quisesse dizer assim, existe uma cadeira na sala de aula. There is a chair in the classroom. Existe uma professora na porta. There is a teacher at the door. Já o there are a gente vai usar toda vez que a gente estiver falando de mais de uma coisa, do plural. Então, se eu quisesse dizer a mesma frase, só que no plural. Existem cadeiras na sala de aula. There are chairs in the classroom. Existem duas professoras na porta. There are two teachers at the door. Então, toda vez que você quiser dizer algo no singular, there is, e no plural, there are. Aproveitando esse gancho, já vou te ensinar a forma negativa. Então, se a gente quisesse negativar aí o there is, ele ficaria there isn't. E se a gente quiser negativar o there are, ele vai ficar there aren't. Então, já vou aproveitar esse momento para te ensinar as frases na forma negativa. Se você quisesse dizer assim, não tem nenhum queijo na geladeira. Ai, que triste. In English ficaria assim, there isn't any cheese in the fridge. Agora, se você quisesse dizer, não existem, não tem maçã em casa. In English ficaria, there aren't any apples at home. E se eu quisesse formular uma pergunta, quisesse formular a forma interrogativa? É muito fácil. Lembra do verbo to be? Que a gente só jogava o verbo pro começo, é a mesma coisa que você vai fazer. Então, a gente tem aqui, there is, vai ficar is there, e o there are vai ficar are there. E aí você continua a frase na mesma sequência com pontinho de interrogação. Então, aproveitando o exemplo que a gente usou da forma negativa, vamos já montar as perguntas para essas frases. Ficaria assim, is there any cheese in the fridge? Are there any apples at home? E uma outra maneira também do verbo there be aparecer é ele no passado. Essa forma que eu acabei de ensinar para vocês é o presente e no passado ele ficaria there was para o singular também e there were para o plural. Então, vou te dar um exemplo. Se você quisesse dizer assim, tinha uma criança no parque. In English vai ficar assim, there was a kid at the park. Se você quisesse dizer que tinham muitas pessoas no Rock in Rio, in English ficaria assim, there were a lot of people in Rock in Rio. E como que a gente faz para montar a forma negativa no passado? Vai ficar assim, there wasn't e there weren't. E a mesma coisa para a interrogativa. A gente só vai jogar o was lá para frente e vai jogar o were lá para frente também, como a gente fez no presente. Vamos agora aos exemplos. Se você quisesse dizer assim, não tinha nenhum açúcar no meu café. In English ficaria assim, there wasn't any sugar in my coffee. Um outro exemplo agora no plural. Se você quisesse dizer assim, não tinham alunos na sala de aula. There weren't any students in the classroom.
Vamos aproveitar essas frases negativas e vamos construir as interrogativas. Então ficaria assim: Was there any sugar in my coffee? E no plural ficaria Were there students in the classroom? E o foco principal que eu quero que você se atente, que você preste bastante atenção, na verdade não é no verbo there be em si, e como a gente vai usar ele na interpretação de texto. Então pensa quando você está lendo um texto e de repente você encontra um monte de palavras que você não sabe o significado. E o there be talvez seja uma delas. Se você não souber que there isn't é não existe, não tem, isso pode te atrapalhar de repente para responder uma questão. Eu acredito que você dominando bem esse verbo, você vai ter muito mais poder de interpretação. Aproveitando esse gancho, eu quero deixar aqui para vocês também um pouquinho sobre o verbo have. No presente ele have para as pessoas I, you, we, they. Para he, she, it, que são os fresquinhos, as pessoas diferentes dos outros, a gente vai usar o has. E no passado, para todas as pessoas, ele vai ficar had, tá bom? Lembrando que a estrutura vai ser sempre essa: sujeito, verbo have e um complemento. Então, por isso que a gente não pode falar assim, em Santos tem praia, usando o verbo have, porque a gente não tem um sujeito. Então, para esse a gente vai usar o verbo there be. Agora, quando você quiser dizer assim, eu tenho um carro, I have a car. Sujeito, verbo e um complemento. E eu já quero me despedir agradecendo a você por ter ficado aqui comigo, por ter assistido esse vídeo. Agora eu vou te pedir um favor muito especial para você me ajudar, porque eu também tô começando, então me ajuda a compartilhar. Chama os seus amigos para assistir o vídeo, seus familiares. Se você gostou desse vídeo, lembra, por favor, de me dar o seu joinha. Se inscreve também no canal e eu te espero na semana que vem com mais um Debulhando Inglês pro Enem. Bye, bye!